Olá pessoal, eu sou Carol Ministério, faço parte da equipe do Programa Educativo da Casa Ficha de Cultura e hoje nós vamos começar aí o primeiro de uma série de 3 vídeos que vão tratar de 3 artistas muito importantes que tiveram obras expostas na exposição Tarsila e o Brasil dos Modernistas, que aconteceu na instituição no ano de 2011, que é uma exposição muito pertinente, foi muito interessante, muito rica para quem gosta, para quem pesquisa e para quem estuda arte brasileira. Né? É um período muito importante da nossa história da arte, que começa aí um pouquinho no finzinho do século XIX, adentrando pelo século XX, que vai acabar culminando no que nós chamamos aí de Semana de Arte Moderna de 1922. Então, vários artistas, inclusive, que participaram da semana, tiveram obras expostas na mostra, como Vitor Brecheret, Vicente do Rego Monteiro, Di Cavalcante, mas a Tarsila, que todo mundo acha, todo mundo não, né? Mas muita gente acha que ela participou da semana de 22, mas ela não esteve presente, ela estava em Paris na época. A semana acontece em fevereiro e aí ela recebe uma carta da Anita Malfatti em Paris contando o que tinha acontecido, como estava o ambiente aqui artístico, intelectual no Brasil, e aí ela decide voltar. Né? Em junho ela volta para o Brasil, em junho de 1922, e aí ela conhece, apresentada pela amiga Anita Malfatti, conhece o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade e o poeta Menotti Del Picchia, integrando aí o que ficou conhecido como Grupo dos 5, né? As 2 pintoras e os 3 escritores. Então, enfim, a Tarsila é uma figura central, sim, né, na arte moderna brasileira, entre esses modernistas aí conhecidos como primeira geração dos modernistas, apesar de não ter participado da semana de 22. Hoje nós vamos falar sobre ela, né, e nos outros vídeos nós vamos falar sobre o pintor Alberto da Veiga Guinhar e sobre o Di Cavalcante. Vou falar rapidamente sobre a vida da Tarsila, porque hoje nós vamos apresentar um pouquinho uma obra que esteve na exposição, muito famosa, que marca aí um período conhecido dela como Pau-Brasil, de 1924, que é Carnaval em Madureira. Então eu vou falar rapidamente sobre uma biografia breve da artista para a gente chegar na obra. Né? A Tarsila, gente, ela nasceu em 1886, no interior de São Paulo, uma cidade que chama Capivari, filha de um grande fazendeiro, né, na época, as famosas fazendas de café de São Paulo, a famosa elite cafeicultora aí do paulista. O pai tinha várias fazendas, ela nasce numa família, então, muito, muito abastada, né, uma família de classe média alta, dessas oligarquias aí cafeeiras, uma família de mais 5 irmãos. Então, ela tem logo uma educação assim, né, muito, muito rígida e muito em colégios tradicionais em São Paulo, como o Colégio Sion, por exemplo, e também vai estudar em Barcelona. Ela e a irmã vão estudar no internato em Barcelona, em 1904, e onde ela já começa, inclusive, a demonstrar interesse pela arte, pela pintura. É a época que ela faz seu primeiro quadro. Voltando ao Brasil, ela se casa, né, um casamento né, não tão espontâneo como era muito comum na época, né? Ela se casa com um primo da mãe dela, e naturalmente esse casamento acaba não dando certo, ela se separa do marido, tem uma filha desse casamento, Dulce, e ela se separa do marido e aí sim ela vai seguir de uma forma mais livre sua carreira artística e profissional. Ela frequenta aí os estúdios, as aulas com Pedro Alexandrino, né, um famoso artista na época, que foi até aluno de Almeida Júnior, e aí onde ela começa a ter contato com essas primeiras técnicas, ainda assim acadêmicas, né, esses modelos acadêmicos, paisagem, natureza morta, e aí depois ela decide continuar esses seus estudos. Foi nesse estúdio do Pedro Alexandrino, inclusive, que é onde ela conhece a Anita Malfatti. Depois ela decide continuar os estudos na Europa, ela volta para Paris. Né? Não é à toa que em 22 ela estava lá,
se interagindo, né, com a intelectualidade e o universo artístico na época, muito profícuo, né, muito produtivo em Paris, na década de 20. Então ela começa assim a se estreitar, por exemplo, com algumas determinações e algumas orientações cubistas, por exemplo. Enfim, a Semana de 22 acontece, ela não participa, a Anitta conta para ela o que aconteceu, ela vem para o Brasil e aí ela sim diz que isso foi um marco na sua história, porque tanto pessoal, porque ela conhece o Oswald de Andrade, começa a ter um relacionamento amoroso com ele, que muito importante também para os dois, né? Uma influência mútua aí de criatividade, de produção, e também profissional, quando ela realmente decide seguir um caminho muito brasileiro, né? Nos temas, no que ela iria pintar, nas memórias, nas suas memórias de infância, aquela busca que era muito comum a todos esses artistas intelectuais modernistas do que seria essa cultura genuinamente brasileira, né? O que nos diferencia dos europeus, por exemplo, o que seria essa cultura nacional, original brasileira, né? Então, nessas pesquisas todas que ela desenvolve com esses companheiros e esses amigos intelectuais e artistas, eles decidem fazer 2 viagens que foram marcadas, foram viagens importantes na produção de todos eles, que foi essa viagem feita em 1924 para o Rio de Janeiro, passar o Carnaval no Rio de Janeiro, e depois a Semana Santa nas cidades históricas de Minas Gerais. Né? No Carnaval do Rio, eles entram em contato com o samba, com toda aquela manifestação cultural dos morros, das favelas, das populações negras, dos subúrbios do Rio de Janeiro, da boemia carioca, e em Minas Gerais, toda aquela produção colonial, aquele rococó, Aleijadinho, Mestre Ataíde, né, as cores que eram chamadas as cores caipiras, que ela tinha muita vontade de usar em suas obras, mas alguns mestres falavam que eram cores barangas, que eram cores fora de moda, que eram cores que não eram propícias para serem usadas. Então ela começa a desenvolver muitas pesquisas em relação a isso. A primeira fase dela é considerada em pau-brasil, chamada pau-brasil, sempre acompanhando um pouco os escritos teóricos do Oswald. Então essa obra, Carnaval em Madureira, justamente nesse ano de 1924, onde se inaugura essa fase dela chamada Pau-Brasil, e depois, mais para frente, um pouco na vida dela, ela também vai entrar numa outra fase, em 28, 29, chamada fase antropofática, também acompanhada aí por algumas teorias, alguns textos do Oswald. Na década de 30, ela entra para uma fase conhecida como fase social, ela se envolve com o Partido Comunista, ela vai para a Rússia, para Moscou, ela é presa, né, ela namorava, já separada do Oswald, ela namorava um psiquiatra comunista, então ela se envolve muito com essas questões ideológicas. Então ela pinta aí operários, pinta segunda classe. Década de 40 e 50, ela trabalha muito com ilustrações para livros, chega a ser diretora da Pinacoteca de São Paulo. Na primeira Bienal de São Paulo, em 1951, ela participa. Em outras bienais para frente, ela é homenageada. Na Bienal de Veneza, ela também é homenageada. Então, ela teve uma carreira realmente muito produtiva, muito reconhecida, ainda em vida, né? E falece em 73, tendo deixado aí uma produção muito rica, até hoje muito estudada, né? Hoje é considerada como uma das grandes, realmente, artistas brasileiras, exposições com retrospectivas de sua obra importantíssimas, muito visitadas, né? Então, sem dúvida nenhuma, é uma das grandes artistas, uma das grandes pintoras do Brasil. A obra que nós vamos falar hoje chama-se Carnaval em Madureira, que é a partir de anotações que ela fez nesse carnaval que ela passou no Rio de Janeiro. Madureira é um bairro do subúrbio carioca, muito tradicional, o bairro da Portela, né? Afinal de contas, onde o samba tem sim uma tradição muito forte. Então ela na obra nós já podemos perceber sim esse morro, né, com as casinhas, como se fossem essas casas da favela,
esse ambiente, né? Para ela, esse ambiente dos morros e das favelas, as manifestações culturais desses ambientes seriam realmente as manifestações genuínas brasileiras, né? Provindas aí das populações afro-brasileiras. Isso seria nossa originalidade cultural, né? Essas manifestações que nos diferenciariam da cultura europeia, por exemplo, né? Então, ela, na questão do estilo, nós podemos, para além do tema, no estilo nós podemos perceber uma influência cubista, né, através das formas muito geometrizadas, o telhado das casas muito triangulares, as casas muito retangulares, as formas humanas curvilíneas, né, arredondadas. Então nós podemos sim ver um pouco da influência do cubismo, pouca perspectiva, né, sem quase nenhuma perspectiva. Então, também um pouquinho já, talvez aí seria um prenúncio da sua fase antropofágica, mais ligada ao surrealismo, com esse pão de açúcar estranho aí atrás, quase no último plano da imagem. São as pedras, como se uma pedra tivesse equilibrada a outra. Depois a própria artista diz que são pedras que ela lembra do seu inconsciente, da sua região no interior, que tinham essas pedras na região de Itu. Né? Então ela já não se preocupa mais em retratar, por exemplo, o pão de açúcar de uma forma realista, né? Então ela já está aí trabalhando com imagens oníricas do inconsciente também. Agora, o que chama muita atenção nessa obra é essa Torre Eiffel aí no meio, né? Como se fosse uma protagonista da cena. Houve uma grande discussão, especulações, o que ela estaria representando. Primeiro houve uma ideia de que ela estaria representando a própria Tarsila, que vinda de Paris, deslocada aí do seu ambiente natural brasileiro, do seu ambiente originário, que é o Brasil, através das influências francesas. Outra interpretação poderia ser de que, como assim as vanguardas europeias, a França, as influências francesas e europeias poderiam conviver tranquilamente com as influências e as manifestações culturais brasileiras, né, tipicamente brasileiras, afro-brasileiras, né? Mas recentemente foi descoberto que no Carnaval de 1924, o José da Costa, ele realmente construiu uma réplica da Torre Eiffel em plena praça, no largo da Praça de Madureira, com 18 metros, né, cheio de 400 lâmpadas, e também um sistema giratório que nós podemos perceber no fim, né, no topo da Torre Eiffel, com um dirigível, né, com um Zeppelin que ficava girando com essas bandeirolas, que seria uma homenagem a Santos Dumont, que seria um tema do Carnaval em Madureira, essa homenagem a Santos Dumont. Então tem essas fotos hoje, numa revista de arquivo no Rio de Janeiro, e que então nos diz que provavelmente ela realmente esteve em Madureira e tenha se deparado com essa Torre Eiffel, né, e que chamou a atenção dela. Então é uma obra que marca essa produção da Tarsila realmente moderna. Antes ela já tinha feito uma outra obra que marca mesmo, que chama A Negra, de 1923, mas essa obra, junto com o Morro da Favela, marca essa fase aí, bem pau-brasil, que ela em busca do que seriam essas raízes brasileiras, mas também se bebendo, né, se utilizando dessas influências das vanguardas europeias, nessa obra principalmente do cubismo. Né? Na Europa ela estuda com um grande mestre cubista, o Fernando Léger, então ela mistura aí um tema brasileiro, talvez com uma estilística das vanguardas europeias, assim, dessas influências europeias, né? Pessoal, gostaria então de deixar o convite para vocês ficarem ligados aí nos próximos vídeos. O próximo eu falarei da obra de Di Cavalcanti e o terceiro sobre Alberto da Veiga Guiñar, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima!